Dia de Inter, dia de estreia na Copa do Brasil. E nesse vídeo eu quero te atualizar sobre o jogo de hoje à noite e algumas possibilidades de negociações. Afinal, o mercado colorado está esquentando, muito mais para saídas do que propriamente sobre chegadas. Mas também tem uma notícia boa, visando a decisão contra o Atlético Nacional em Medellín pela Libertadores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre o Internacional, dia importante, estreia na Copa do Brasil. A gente sabe, né, que essa competição acaba muitas vezes sendo uma pedra no sapato do Inter, mas também é uma baita oportunidade, né? Visto que é uma Copa que está se iniciando e é uma Copa que paga bastante e uma oportunidade, né, do Inter voltar a conquistar um título nacional, né? Lembrando que a nossa única conquista aconteceu lá no ano de 92, com Célio Silva, Gerson, Caico e aquela turma toda que está na história do Inter, mas, né, hoje o Inter estreia contra o Maracanã na Copa do Brasil, jogo 7 da noite no estádio Beira-Rio. Quero trazer algumas informações sobre o jogo em nome da Zapay. Lembrando, tá, hoje dia 29 de abril, então falta pouco, né, para o dia 30, o último dia do mês, para que você consiga quitar o seu IPVA 2025 na cota única. Então baixe agora o aplicativo da Zapay, quita, né, o teu IPVA de forma parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Vou te dar um desconto, tá? O cupom COLAR20 que te vai te dar 20% off nas taxas do parcelamento. E lá você fica em dia, né, com o teu veículo. Já pagou IPVA? Já viu se tem multa pendente? Licenciamento? Já pagou? Então tudo isso você pode quitar no app da Zapay. ZAPAY são meus parceiros aqui no canal e apoiam este conteúdo, tá bom? Então baixe, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Porque eu não quero me estender muito, né, sobre a partida. Afinal, né, hoje, 7 da noite, a bola rola. A tendência, tá, é de muitas preservações por parte do técnico Roger Machado. Afinal, o Inter, depois deste jogo contra o Maracanã, terá 4 jogos seguidos fora do Beira-Rio. Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão, Atlético Nacional fora pela Libertadores, Botafogo fora pelo Brasileirão e o Nacional em Montevidéu pela Libertadores. Depois volta a jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, tá? Alguns jogadores titulares devem aparecer na nominata. Bryan Aguirre é uma possibilidade, Vitor Gabriel é outra possibilidade e também o Ener Valencia, né? Visto que o Rafael Borré está machucado e os jovens também não devem ser relacionados. Nem o Luca, nem o Ricardo Matias, que ainda estão voltando de lesão. A novidade deve ficar por conta do garoto Raikkonen Soares, né? Ele que está, né, no sub-20 do Internacional, nascido em 2008, tem apenas 16 anos e chegou, né, oriundo do Goiás na última temporada, jogador, né, de frente e que, na ausência, né, do Matias, do Luca, foi lembrado pelo técnico Roger Machado. Para mim é uma surpresa, tá? Achei que pintaria aí um Leandro Cauã, que foi contratado recentemente junto ao Náutico, que já tem, né, uma amostragem profissional, né? Tem o próprio Christian Lucas, que está no sub-20, mas o Roger gostou foi do Raikkonen Soares. Então é uma atração para o time do Internacional hoje à noite. A tendência de time do Inter para encarar o Maracanã tem Antony, Aguirre ou Natan, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon, Ronaldo e Thiago Maia, Oscar Romero, Vitinho e Bruno Tabata, e na frente o Ener Valencia. É a tendência de nominato, então, do Inter para encarar o Maracanã hoje à noite. Tá certo? Quem não vai estar nessa partida é Bernabei, né, que deve ser preservado, afinal veio numa longa sequência de jogos. O único jogo que ele não jogou foi contra o Fortaleza, no empate em 0-0 lá na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim ele viajou até o Nordeste, esteve apto e hoje deve ficar no banco de novo. Quero falar sobre Bernabei porque o Simon Bianchini, né, que é repórter lá em GZH, ele trouxe uma informação importante. A gente conversou aqui que o Sevilha, né, viria ao Beira-Rio para acompanhar a Inter e Juventude, acompanhado, né, do empresário do Bernabei. Isto de fato aconteceu. E o Sevilha gostou muito do que viu do Bernabei e prepara uma oferta. O que está pegando, tá? Duas coisas. Primeiro, a temporada do Sevilha, ela é muito ruim. O Sevilha ainda não garantiu a permanência na elite do futebol espanhol em 2026. Então,
o Sevilha não sabe qual é que vai ser o seu poder de investimento para a próxima temporada, mas está observando alguns jogadores. Mas, de qualquer forma, né, também já sabe que, mesmo garantindo essa permanência na elite espanhola, não terá competições europeias no seu calendário, né? Então é um ano à parte do Sevilha, que é um dos maiores vencedores aí de Liga Europa. O Inter já avisou, né, o empresário do Bernabéu, que não tem planejado a ideia de se desfazer do jogador agora, né? O Inter fez uma grande engenharia financeira para contratá-lo junto ao Celtic da Escócia no começo da temporada. Desembolsou aí cerca de 4 milhões de libras, né, de dólares, para ficar com ele. E, pô, é um contrato longo, né, um jogador que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na sua posição no ano passado, é uma peça vital no time do Roger Machado. Então, se desfazer do Bernabéu agora é abrir um buraco na lateral esquerda, e a gente sabe que dificilmente o Inter teria, né, a sorte de encontrar um jogador como ele tão rápido. Então, o Inter não quer se desfazer, né? O Inter tem 80% do passe do Bernabéu, os outros 20% pertencem ao Celtic, e de qualquer forma, né, o Inter não quer negociar o Bernabéu. Isso é um fato, né? Então vamos aguardar os desdobramentos. O Bernabéu parece ser um cara plenamente adaptado aqui a Porto Alegre, ao Inter, e não vejo ele forçando uma saída, por exemplo, para dificultar, né, esta negociação. Já o Vitão, gente, é uma situação um pouquinho mais diferente, né? O Inter tem o Vitão no seu plantel desde 2022, quando trouxe ele por empréstimo lá do Shakhtar, baseado na normativa da FIFA, né, em virtude do conflito entre Ucrânia e Rússia. E o Vitão, né, está já em 2025, o Inter segurou ele em várias janelas, teve sorte na última janela de 2024, né? Afinal, o Inter vendeu ele ao Betis, e o Betis, por conta, né, do fair play financeiro espanhol, não conseguiu concretizar a contratação desse jogador por 10 milhões de euros. O Inter imagina que hoje ele tenha se valorizado. Só que nos bastidores, o que circula é que há um acordo do Inter com o Vitão informal. O que é isso? O Vitão, quando ficou livre, né, do Shakhtar Donetsk, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Ele poderia ter pegado o passe dele e ido embora, né? Afinal, já tinha jogado pelo Inter, né, de graça, vamos dizer assim, e ele não, ele deu a preferência ao Inter, foi um cara que honrou a palavra com o Internacional, assinou um contrato longo com o Inter e deixou o Inter, inclusive, com 80% do percentual de uma venda futura, né? 20% pertence ao Vitão e ao seu empresário. Então, o acordo é, se chegar uma proposta que o Inter considere boa e que o Vitão queira ir, né, o Inter não vai dificultar a saída do Vitão. O Roger até deu uma letra na última entrevista coletiva falando sobre o interesse da Europa, né, na dupla de zaga do Inter, no Vitão e no Vitor Gabriel, e o projeto que o Vitão dificilmente permanece no meio do ano. Vamos torcer para que não, né, para que ele permaneça, porque é um cara que joga muita bola e também vai ser muito difícil de repor. Mas não vejo, né, um cenário tão otimista neste aspecto envolvendo o zagueiro do Internacional. Tá bom? Lembrando que o valor pedido pelo Inter são de 15 milhões de euros à vista, né? Se o valor for parcelado, aumenta um pouquinho o custo aí para quem quiser tirar ele do estádio Beira-Rio. Tá certo? Para a gente fechar, quero falar sobre Carboneiro. Afinal, a informação é que ele deve estar voltando para 2 decisões, né? Para o jogo contra o Atlético Nacional na Colômbia, que para mim vale muito, é o jogo mais difícil aí da Libertadores, na minha concepção, e que a partir, né, da derrota do Atlético Nacional para o Bahia e do empate do Inter contra o Nacional na última rodada, virou decisão. Então, se o Inter não perder para o Atlético Nacional, tem meio caminho andado para estar nas oitavas de final. Agora, se perder, não depende apenas do seu próprio resultado para estar, né, na fase de mata-mata. Então, tem toda essa questão. E o Carboneiro, né, pode estar de volta para esse jogo, também contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e aí, óbvio, também contra o Nacional lá em Montevidéu. Tá bom? Então, o Carboneiro voltando, uma baita notícia. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje tem jogo pra caramba, pra você palpitar e se divertir lá na KTO. Tem Inter e Maracanã, Fortaleza e Retrô, Maringá e Atlético Mineiro, Fluminense e Aparecidense, além do São Paulo contra o Náutico. E também tem semifinal da Champions, né, com Arsenal e PSG, né? Então você se diverte lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!